dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Estamos aqui neste domingo, felizes por participar de mais uma EBD Online, a melhor escola do mundo. E eu quero agradecer a você que já entrou, que já está aí participando com a gente, que você possa curtir esse vídeo, que você possa comentar, que você possa interagir nas nossas redes sociais nesse momento, né? É muito importante a sua participação conosco nesta manhã de domingo. Eu quero convidar você, antes de mais nada, a abrir a sua Bíblia no Salmo 46. Nós vamos ler este salmo e rapidamente fazer uma reflexão. Hoje, uma aula especial. Nós vamos ter uma aula surpresa para vocês hoje. Tenho certeza que vai ser uma aula muito abençoada nesta manhã de domingo, né? Hoje, dia 7, segunda-feira, nós temos aí o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e nós temos uma palavra especial para você, mulher de Deus, mulher que tem seguido o Senhor aí, que alicerce na sua família, na sua casa, e para você, homem, que realmente tem esse chamado de Deus de amar a sua esposa, de construir uma família forte. Então, vamos ler o Salmo 46 neste momento e ouvir aquilo que Deus tem para cada um de nós. O texto diz o seguinte: Deus, somente Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Perceba que este salmo fala a respeito de Deus ser o refúgio, fortaleza, seguro. Nós devemos confiar no Senhor e saber que Ele está conosco em todo o tempo. Você que está participando dessa EBD hoje, você é convidado a realmente reconhecer que Deus é o Senhor, que Deus está com você. O autor ele diz: Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o Deus de Jacó, a nossa segurança. É esse Deus que está conosco, cuidando e protegendo a nossa vida. E por isso que o verso 10 diz: aquietai-vos. Aquietai-vos nesta manhã de domingo e saber que Ele, Deus, é o Senhor que tem cuidado da nossa vida. Que Deus possa nos abençoar nesta manhã de estudo bíblico, de ouvir mais da palavra de Deus, essa EBD Online, a melhor escola do mundo. E eu quero convidar você neste momento a ouvir conosco o hino 26, ao Deus grandioso, mas que não seja apenas mais um hino a ser cantado neste momento escola dominical. Realmente perceba a letra deste cântico, né? Que Deus é o refúgio, Deus é a fortaleza. Lembra que esse Deus é grandioso, maravilhoso, é um Deus soberano que está em todas as coisas. Que você possa cantar este hino enquanto você escuta, reflete profundamente nesse hino nesta manhã. Eu quero convidar você também para compartilhar esse vídeo, para estar convidando os seus amigos, para estar conversando com aqueles que estão caminhando com a gente aqui, para poder participar desta aula, porque hoje nós temos uma aula especial para a sua vida. Nós vamos cantar este hino e após o hino eu volto para nós fazermos uma oração, agradecendo a Deus por esta manhã e então dando início ao nosso estudo bíblico que Ele nos proporcionou. Vamos então compartilhar enquanto ouvimos o hino 26, ao Deus grandioso. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua
grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim. E me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde fé adoração, e então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Que hino maravilhoso, que a gente possa cantar, que a gente possa realmente degustar da presença de Deus na nossa vida. Eu quero convidar você a orar comigo, pedindo que o Espírito Santo, aquele que compôs a palavra do Senhor, traga iluminação ao nosso coração, para que nós possamos ouvir a sua palavra e aprender mais nesta manhã. Amado e bondoso Deus, louvamos-te, ó Pai, por esta manhã de domingo, por cada irmão que está participando. E nesta manhã em que nós chegamos a Ti para ouvir a Tua palavra, para crescer na Tua palavra, nós pedimos, ó Pai, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e que o Teu Espírito Santo traga iluminação ao nosso coração para ouvir mais a Sua palavra. Abençoe Tua serva que irá nos ministrar nesta manhã, que a Sua palavra seja aplicada a cada coração por meio do Espírito Santo. Nos abençoe, é o que eu te peço em nome de Jesus, Pai. Amém. Amados irmãos, vamos então passar nesta manhã de domingo para nosso estudo bíblico. Que Deus os abençoe no ouvir da sua palavra. Bom dia! Vamos falar sobre Débora, uma mulher incrivelmente usada por Deus. Para meditar sobre a vida de Débora, vamos ler o texto que se encontra em Juízes, capítulo 4. Diz assim: depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Sísera, que habitava em Arosete-Agoim. Os israelitas clamaram ao Senhor porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da palmeira de Débora, entre Ramã e Betel, nos montes de Efraim. E os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao monte Tabor. Ele fará que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas, junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela: se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Respondeu Débora: está bem, irei com você, mas saiba que, por causa do seu modo de agir, a honra
não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naftali. 10.000 homens o seguiram e Débora também foi com ele. Algo que é muito interessante quando nós estudamos os personagens da Bíblia é que num primeiro momento, quando nós conhecemos a história, nós temos uma sensação de que se trata de pessoas, de homens e mulheres que tinham superpoderes, pessoas que eram naturalmente extraordinárias. Mas quando nós estudamos a história, a palavra de Deus, nós percebemos, nós descobrimos que são pessoas normais. Débora, Paulo e tantas outras personagens da história da Bíblia eram pessoas comuns, mas pessoas que, mediante a graça de Deus em suas vidas, foram usadas de forma extraordinária. E o que eu quero meditar nessa manhã é justamente sobre isso. Quais as marcas, quais as características, quais as atitudes de Débora que a tornaram uma pessoa extraordinária, uma mulher que fez toda a diferença em seu tempo. Por quê? Vamos começar falando sobre o tempo em que viveu Débora. Era um tempo em que a mulher não tinha voz e nem vez na sociedade. Era um período em que a mulher não podia sequer falar em público. A mulher, naquela época, ela só poderia falar em público com seu pai ou com seu marido, ou em algumas situações com o irmão mais velho, se ele era o responsável pela sua família. Fora isso, não era lícito a mulher levantar a sua voz em público. Naquele período, a mulher também não poderia apresentar o seu rosto em público. Era comum que a mulher usasse um tipo de vestimenta chamado burca, que tampava o seu corpo e o seu rosto. Não era lícito, não era moralmente bem visto que a mulher se apresentasse em público de modo que fosse conhecido o seu rosto ou o seu corpo. E a situação era assim bem rigorosa, ao ponto que até mesmo em sua casa, durante a refeição, a mulher não podia se sentar em família com seu marido ou com outros homens da família, mas ela servia o alimento e ela ia comer em separado juntamente com as outras mulheres da família, suas filhas ou irmã, em separado na cozinha, mas não sentavam-se todos juntos. Então assim, nós vemos que era um costume onde a mulher não tinha vez na sociedade. E como que com toda essa situação, Débora se sobressaiu ao ponto de se tornar profetisa e juíza. E juíza, aí eu ressalto, sem cursar direito, mas com a sabedoria que ela tinha de Deus. Ela não cursou nem direito, nem psicologia. Ainda assim, ela era procurada pelas pessoas e ela sempre tinha ali uma palavra de sabedoria para orientar as pessoas. E o que havia, né, na vida de Débora? Quais as marcas aí que nós observamos da graça de Deus em sua vida? O primeiro ponto era a intimidade dela com Deus. Sem intimidade com Deus, nós não temos autoridade para falar em nome de Deus, para exercer, né, algum tipo de ministério. Nós vemos pela palavra de Deus que Ele não faz acepção de pessoas. Deus não diferencia entre homem e mulher, entre rico e pobre, entre uma pessoa estudada ou uma pessoa que não teve condições de cursar uma universidade. Mas Deus, ele
enche, né, do seu Santo Espírito aquela pessoa que o busca, né? A palavra de Deus fala que Deus diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. E é isso que Deus busca, né? Isso que Débora tinha e isso que Deus busca no dia de hoje. Débora era uma pessoa cheia do Espírito Santo e isso fazia com que as pessoas a buscassem ali abaixo da palmeira de Débora. E isso também é um ponto muito interessante, né? Débora, ela, mesmo com os seus afazeres, ela era esposa de Lapidode, diz a palavra de Deus, e provavelmente ela também tinha filhos, porque se a gente vê ali em Juízes capítulo 5, versículo 7, no cântico de Débora, fala que o povo já não tinha mais esperança, né? E o versículo 7 diz assim: já tinham desistido os camponeses de Israel, já tinham desistido até que eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mãe em Israel. Então, provavelmente, ela tinha muitos afazeres como esposa, como mãe. E eu ressalto aqui um parêntese de que naquela época também não se tinha a tecnologia que nós temos hoje. Não tinha máquina de lavar roupa, não tinha nem sequer água encanada. Tinha que buscar água no poço para se limpar a casa, para se lavar a roupa. Então, com certeza, os afazeres de uma mulher naquela época, domésticos, eram grandes. Mas ainda assim, Débora, ela tirava um tempo do seu dia, todos os dias, para ir ali embaixo daquela palmeira, aonde ela atendia as pessoas, aonde ela ouvia as pessoas, e ela tinha sempre uma orientação, uma palavra de Deus para aquelas pessoas. Daí o segundo ponto que nós vemos é que Débora, ela não tinha medo de se envolver com os problemas das pessoas. As pessoas que ali a procuravam, buscavam orientação. E ela, como profetisa, ela como juíza, ela julgava as pessoas. Ela orientava no que as pessoas precisavam fazer. Nós, mulheres, temos uma característica que Deus nos deu, que é a sensibilidade, de olhar ao próximo, né, de ter uma capacidade que nos é peculiar e que muitas vezes os homens não têm, né, de enxergar as necessidades do próximo. Só que muitas vezes, pelas tarefas que nós temos no dia a dia, até por dificuldades que nós enfrentamos, nós acabamos abafando essa sensibilidade e nos calamos diante das necessidades do próximo. Mas a história de Débora nos chama atenção para isso, que Deus quer nos usar, seja dentro da nossa família, seja para com a nossa vizinhança, seja para com as pessoas com quem trabalhamos, para levarmos até a vida das pessoas uma palavra que vem de Deus. Se nós temos intimidade com Deus, nós temos essa palavra. E nós devemos, assim como Débora, também estar atento aos problemas das pessoas e deixarmos, né, sermos usados por Deus, sermos canal de Deus para levarmos uma palavra à vida das pessoas. Outro ponto, né, que eu medito na história de Débora. Será que ela não foi criticada naquele tempo por ela sendo mulher, né, tirar um tempo de sua vida, deixar por um tempo a sua casa, os seus filhos, o seu marido, para ir até ali, abaixo daquela palmeira, para atender as pessoas? Eu acredito que possivelmente ela foi criticada, talvez até pelo próprio marido, talvez por amigas, né, que podem ter dito a ela: Débora, não tem serviço, né, na sua casa, você vai lá ouvir as pessoas e tirar tempo precioso que você poderia estar dedicando à sua família para estar ouvindo as pessoas e para estar falando com elas. Mas aí
outra lição preciosa que nós aprendemos é que quando nós temos intimidade com Deus, quando nós estamos seguros diante de Deus, daquela pessoa que nós somos e daquele chamado que Deus tem para nossas vidas, nós não nos paramos diante das críticas e das dificuldades, mas como Débora, nós vamos prosseguir e sermos usados por Deus para estarmos abençoando outras vidas. E um outro ponto que nós vemos em Débora, quando ela ia até aquela palmeira para se colocar à disposição das pessoas que precisavam de uma orientação da parte dela, é que quando nós temos um compromisso sério com Deus, nós usamos a nossa espiritualidade para trabalhar e não simplesmente para nos calar, né? É muito bom quando nós estamos em comunhão com Deus e nós sabemos quem nós somos diante de Deus, que somos pessoas escolhidas, amadas por Deus, mas nós não somos simplesmente alguém que ouvimos a palavra de Deus para abafar essa palavra, para engavetar ou para encher o nosso ego, né? Para achar, nossa, eu sou alguém especial porque Deus me ama, a palavra de Deus nos ensina e quando eu oro, quando eu busco a Deus, eu descubro isso. Mas quando nós temos um compromisso sério com Deus, nós saímos para levar essa mensagem ao nosso próximo, para chamar a atenção do nosso próximo sobre quem ele é diante de Deus. E isso é algo maravilhoso, tanto para nós, né, ajudarmos o próximo, quanto para nós mesmos. É algo maravilhoso quando nós podemos cumprir esse ministério. E é interessante que no Cântico de Débora, que está em Juízes capítulo 5, é falado muitas vezes, desperta, Débora, desperta. É um chamado para que Débora não se calasse, mas para que Débora ela avançasse em seu ministério. E esse chamado é para nós hoje também. Desperta, Débora, que há em nós, para que dentro da nossa família, dentro da nossa vizinhança, dentro do local onde nós trabalhamos, dentro daquele contexto onde nós estamos, porque Deus nos colocou, nós devemos despertar o ministério e não abafar. E Débora, ela tinha uma sabedoria, como eu disse, Débora não cursou direito, Débora não cursou uma faculdade de psicologia, mas ela tinha sempre uma palavra que vinha de Deus, porque ela tinha intimidade com Deus. E essa sabedoria, nós vemos que hoje ela é tão assim necessária no tempo presente que nós vivemos, né? Dentro de uma pandemia, mediante restrições muitas vezes, onde as pessoas estão profundamente ansiosas, porque estão limitadas dentro do seu trabalho, porque estão vivendo um contexto familiar muitas vezes assim de uma situação, né, fora do normal. As crianças, ainda que hoje possam estar indo presencialmente na escola, não é mais um presencialmente normal, mas assim com preocupação. Há um rodízio, parte está na escola, parte está em casa. E nós, particularmente mulheres, além de termos o nosso afazer normal, doméstico, além de termos o nosso afazer normal do nosso trabalho, que muitas de nós temos, nós temos também que estar gerenciando ali o estudo das crianças, de estarmos sendo, às vezes, chamadas a ser professora, às vezes de matéria que nós sequer mais temos contato. Eu, particularmente, quando escolhi cursar Direito, escolhi uma carreira que não chama muito assim a mim a estar estudando matemática. Mas no ano passado eu me vi buscando
aulas de matemática para que eu pudesse auxiliar a minha filha. E assim como eu tive essa dificuldade, acredito que muitas mulheres e muitos pais também que hoje estão vendo esse vídeo se identificam no sentido que estão tendo que buscar recursos, aulas de português, de biologia, de coisas que nós estudamos há muito tempo atrás e que não nos é comum. E isso causa a nós muitas vezes uma ansiedade, um desgaste, mas mediante a vida que nós temos em Deus, nós temos assim o direcionamento e mais do que isso, nós temos assim sempre uma palavra para confortar alguém que está ao nosso lado e orientar a pessoa a não desistir, mas a prosseguir, porque é a vida que nós temos hoje, a dificuldade que nós temos, mas é para persistir ainda assim. Nós temos nossas limitações, né? E mediante essas limitações, muitas vezes a gente se sente até subestimada porque às vezes a gente vê as dificuldades, a gente vê as nossas limitações. Mas assim como Débora, que eu acredito que as limitações dela eram maiores do que a que nós enfrentamos hoje em dia, porque como eu disse no começo, o contexto da sociedade da época, ela como mulher tinha muitas limitações e ainda assim ela conseguiu exercer bravamente o ministério que Deus tinha para ela. E o terceiro ponto pelo qual nós observamos que Débora foi bravamente usada por Deus é que ela tinha disponibilidade para fazer a vontade de Deus. Quando Deus a chamou para estar ali embaixo da palmeira, atendendo as pessoas, ouvindo as pessoas e orientando as pessoas, né, no rumo que elas deveriam tomar em sua vida, ela estava disponível aquilo que Deus tinha, o chamado que Deus tinha para a vida dela. E hoje nós temos o nosso chamado dentro do nosso normal, dentro daquilo que nós vivemos em nossa vida. E olhando, né, sobre a perspectiva daquilo que Débora viveu, né, Débora mandou que se chamasse o comandante ali, a Baraque, né, para que ele tomasse a frente, porque Deus iria usar para salvar o povo daquela situação em que eles viviam já há 20 anos. E Baraque se amedrontou, né? E não vamos aqui crucificar Baraque, porque numa situação daquela, dele enfrentar um exército de Císara, que era um exército que tinha 900 carros de ferro, que era algo muito grande, sabe, para o enfrentamento. Vamos imaginar assim, é como se fosse um exército com 900 carros blindados. E o povo de Israel, tinha o que ali? Fundas, né? Iam jogar pedras com fundas. O que era aquilo diante de 900 homens, de 900 carros de ferro, né, para ser enfrentado? Mas Débora falou para ele: eu vou com você. E ela disse isso porque ela sabia, ela tinha convicção de que aquela palavra que ela trazia era uma palavra que vinha de Deus. E ela, juntamente com ele, foram ali, né, em cima daquele Monte Tabor. E quando Císara tomou conhecimento de que eles estavam ali, chamou o seu exército e foram ali na beirada do rio. E aquele rio, né, pela história nós vemos que naquela situação era um rio que estava seco. E ali eles estavam para enfrentar o povo de Deus, o povo de Israel, que estava juntamente com Baraque e Débora ali acima do Monte Tabor. E quando o povo de Deus, juntamente com Baraque e Débora, foi descer o monte para lutar, o texto
conta que Deus lutou na frente e Deus fez com que caísse uma chuva, e a chuva foi tão grande que aquele rio inundou. É algo que pegou Baraque desprevenido, e aqueles carros de ferro ali tão pesados, diante daquela chuva, né, e da inundação do rio, eles ficaram atolados com a chuva, com o barro, e eles não tinham condição de lutar. E Císera se viu tão amedrontado que o que ele fez? Ele correu, ele fugiu, né? E o texto fala que ele foi se esconder ali num local, né? Numa tenda de uma outra mulher. E o que aquela mulher fez? Ele pediu água para ela, e aquela mulher serviu água e colocou ele para descansar na tenda. E quando ele descansou, né, ela ali fez com que ele perdesse a guerra, né? Porque eu vou ler aqui, né? Porque quando a gente lê a palavra de Deus, a gente está sendo fiel àquilo que aconteceu realmente na história. Diante do avanço de Baraque, isso está no capítulo 4, versículo 15. O Senhor derrotou Císera e todos os seus carros de guerra e o seu exército ao fio da espada. E Císera desceu do seu carro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Arosete-Agoim. Todo o exército de Císera caiu ao fio da espada, não sobrou um só homem. Císera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Éber, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o clã do queneu Éber. Jael saiu ao encontro de Císera e o convidou: venha, entre na minha tenda, meu senhor, não tenha medo. Ele entrou e ela o cobriu com um pano. Estou com sede, disse ele. Por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite feita de couro, deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. E Císera disse à mulher: fique à entrada da tenda. Se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Entretanto, Jael, mulher de Éber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente, enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo, e cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão, e ele morreu. Baraque passou à procura de Císera e Jael saiu ao seu encontro. Venha, disse ela, eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. E entrando ele na tenda, viu ali caído Císera, morto, com a estaca atravessada nas têmporas. Naquele dia, Deus subjugou Jabim, o rei cananeu, perante os israelitas. E os israelitas atacaram cada vez mais a Jabim, o rei cananeu, até que eles o destruíram. Então nós vemos aqui na história essa vitória maravilhosa que o povo de Deus teve. E uma vitória até extraordinária, porque Deus agiu, a chuva caiu, né? E o exército ali de Císera ficou numa situação para a qual ele não estava preparado para guerrear, para lutar com as mãos, né? Porque eles contavam com a ajuda dos carros de ferro que não puderam ser usados com aquela chuva, com aquele barro que ali se formou. Então, o que nós vemos, né, que quando Deus ele quer agir, ele age, e muitas vezes de forma extraordinária, de forma que até nós somos surpreendidos. Então, o que nós aprendemos nessa história, e é uma mensagem que eu fico muito feliz em compartilhar, que Deus ele tem um propósito para as nossas vidas. Assim como ele teve um propósito e o propósito se cumpriu na vida de Débora, ele tem um propósito para a nossa vida. E para que esse propósito se cumpra, nós precisamos fazer como Débora, termos primeiro intimidade com Deus. E aí nós vemos que é o primeiro ponto, né, em que muitas vezes nós sofremos uma luta diária na nossa vida. Porque se nós não temos um compromisso de colocarmos na nossa agenda
como prioridade termos um tempo diário para estarmos com Deus. Eu sei que a nossa vida assim de oração deve ser e é, né, uma vida assim constante, mas nós temos que reservar aquele tempo de estar sós com Deus, colocando diante dele, né, a nossa vida em oração e buscando a direção de Deus com a leitura da palavra. E se nós não temos um compromisso sério com isso, o dia passa, o dia acaba e os dias se passam e essa intimidade nossa acaba não acontecendo. Então, o primeiro ponto que nós temos que ter a separar, né, na nossa vida é esse compromisso, essa intimidade com Deus. E o segundo ponto, assim, né, como Débora, é nós nos importarmos com o nosso próximo, é nós dialogarmos com as pessoas que estão na nossa vida e que muitas vezes precisam ouvir a nossa palavra, né? Uma palavra que não é propriamente nossa, mas que mediante a graça de Deus, ela é colocada em nosso coração. E assim como nós muitas vezes encontramos Débora em nosso caminho, né? Quantas vezes na nossa experiência Deus não colocou Débora que viesse falar conosco em momentos que nós precisamos. Assim também é precioso demais nós sermos Débora na vida de outras pessoas. Eu particularmente posso me lembrar aqui, né, para compartilhar com os irmãos uma experiência recente que tive. No mês de novembro eu estava juntamente com meus irmãos cuidando da minha mãe, muitas vezes indo para o hospital em São Paulo para que ela fizesse o tratamento. E eu me lembro de uma situação em que eu particularmente estava aflita, porque minha mãe precisava fazer um exame e para esse exame era preciso, né, que fosse usado um contraste. E mediante o estado de saúde da minha mãe, que minha mãe estava, era muito difícil conseguir pegar uma veia boa para usar o medicamento. E eu passei com ela ali no hospital um dia inteiro, sabe? Naquela aflição de enfermeiras que entravam e não conseguia, e eu ia atrás do médico e eu conversava, eu clamava, eu brigava até para que conseguisse uma enfermeira que tivesse experiência para aquilo. Eu fui atrás da assistente social do hospital, eu busquei falar ali com a superintendência mesmo do hospital para que resolvesse a situação da minha mãe. Só que por mais que eu tentasse, por mais até que houvesse boa vontade da parte da equipe médica, era algo que estava difícil de se resolver. E depois eu saí dali, eu troquei com meus irmãos, porque nós estávamos ali dividindo a escala para ficar com a minha mãe. E eu confesso que eu estava muito aflita e eu pedi para que um amigo meu, um grande amigo de infância, uma pessoa de Deus, orasse pela minha mãe. E ele me respondeu que estava orando pela minha mãe e me mandou um áudio até simples, sabe? Um áudio ali de 4 minutos. Mas ele trouxe uma palavra tão abençoada para mim, me lembrando que Deus estava no controle e me dizendo: Sandra, talvez seja o tempo, esteja chegando o tempo da sua mãe morrer. Ele falou: eu não estou dizendo, eu não estou profetizando que é isso, porque é só Deus que sabe o tempo. Mas você tem que estar preparada para o que está para acontecer. E esteja em paz, porque seja o que acontecer, Deus está no controle. Se chegar o momento da sua mãe partir, ela vai com Deus, ela está com Cristo. E isso é maravilhoso, porque Deus já fez tudo, você não precisa fazer nada nesse sentido. E esse tempo que a sua mãe está com vocês, olha o cuidado de Deus para a vida da tua mãe. Vocês, filhos, estão do lado dela. A sua mãe tem esse amparo de não estar sozinha. E isso me trouxe muita paz naquele momento, sabe? De lembrar que Deus estava no controle da situação. E esse meu amigo, naquele momento, ele foi como Débora na minha vida. Ele foi usado por Deus. E assim, dessa mesma forma, muitas vezes Deus nos usa, né, para dizer a um amigo, a uma amiga que está aflito, que Deus está no controle da situação. E não é para nós dizermos algo que nós não sabemos, mas simplesmente para lembrar aquele amigo
aquilo que está na palavra de Deus, que nós somos amados por Deus e que Deus está no controle da situação. Então, concluindo, né, já a meditação sobre Débora, né, que assim como Deus usou Débora, Deus quer usar a mim, Deus quer usar a você. Seja você mulher que talvez esteja aflita, porque nessa pandemia o nosso trabalho aumentou. O nosso afazer doméstico, com toda essa situação de ter que controlar, né, muitas vezes em estado assim de alerta, e nós não estamos sozinhos. Vamos buscar ter intimidade com Deus, né, para nós estarmos fortes, estarmos preparadas, para nós nos tocarmos, nos sensibilizarmos com a necessidade do próximo, para nós termos sempre uma palavra, para nós agirmos, né, como Débora agiu, quando Deus disse para ela falar a Baraque que era para ele lutar, e ele teve medo e disse: eu só vou se você for. E Débora falou: eu vou com você, eu vou, só que essa vitória será imputada a uma mulher, porque Deus está me colocando nessa situação, né? E assim também, a vitória vem de Deus, seja para o que for que Deus está te chamando, né? Vamos ser canal da palavra de Deus, da graça de Deus na vida de outras pessoas, como foi Débora. E receba hoje esse conforto também de saber, mulher, que você é amada por Deus. E se você hoje passa por alguma aflição, descanse em Deus, busca nele o refúgio, porque Deus vai te dar o conforto, Deus vai te dar a paz, e você vai se sentir forte para viver aquilo que Deus tem para a tua vida, e também para abençoar outras pessoas e para ser história também na vida de outras pessoas. E você, homem, também, se está ouvindo essa mensagem, saiba que Débora, né, foi uma personagem mulher, mas você também, como homem, pode ser Débora. Desperta, Débora, que há em você, como está aqui nesse cântico maravilhoso. Eu não vou ler Juízes 5 para não ficar, né, cansativo, mas leia aí na sua casa, medita sobre isso. É o cântico que Baraque e Débora fizeram de louvor a Deus pela grande vitória que eles tiveram. E Deus tem esse cântico de vitória para a vida de todos os filhos dele e filhas que estão atentos ao seu chamado. E vamos fazer aquilo que Deus tem no nosso chamado, porque quando a gente realiza aquilo que Deus tem para as nossas vidas, nós nos sentimos realizados, nós nos tornamos as pessoas mais felizes da face da terra. A minha oração hoje é que Deus toque no coração de você que está ouvindo essa mensagem, que desperte a Débora que está dentro de você. Não abafe o seu chamado, não abafe aquilo que Deus tem sensibilizado dentro do teu coração. Seja bênção na vida de outras pessoas e seja abençoado também. Que Deus abençoe você. Como é bom ouvir a palavra de Deus. Aula especial, quero agradecer a nossa irmã Sandra Fonseca, que nos abençoou com a palavra sobre Débora, que nós possamos de fato despertar a Débora que é em cada um de nós, confirmando nosso chamado, dependendo de Deus, para que Deus cumpra a sua palavra, sua vontade em nossas vidas. Amados irmãos, que Deus abençoe seu domingo, que Deus abençoe esse restante de dia na sua vida, você que está na tua casa, participando, que Deus possa honrar você. Antes de nós orarmos, encerrando, eu tenho alguns recados para você muito importantes. O primeiro deles é que o nosso culto hoje começa às 18h30. Guarde bem, nosso culto hoje será às 18h30, 6h30 da tarde, tanto o culto presencial na rua Capitão Otávio Ramos, 281, ao lado da Laborclean, quanto o nosso culto também será transmitido. É um tempo especial, é um tempo de nós realmente ouvirmos da palavra de Deus, e hoje
eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Um segundo recado que vai aparecer na telinha para você agora é lembrar você que nós estamos numa campanha de arrecadação para a compra do nosso terreno aqui em Cruzeiro, e eu quero convidar você a participar conosco. Estão aparecendo aí nosso alvo, que é um valor de R$500 mil, né? Aqui em Cruzeiro os terrenos são muito caros, mas nós cremos que com esse valor é possível comprar um bom terreno. Nós já ganhamos o galpão, né? A estrutura desse galpão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, na cidade de São Paulo, e nós estamos buscando um terreno agora para comprar. Nós sabemos que 500 mil é um valor alto também para se arrumar. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos levantar 5 mil cotas de ofertas no valor de R$100. Se 5 mil pessoas nos ajudarem com R$100 cada uma única oferta de R$100, nós vamos conseguir comprar esse terreno para a glória de Deus. Então, se você quer nos ajudar com uma cota, 2 cotas, 3 cotas, ou aquilo que Deus colocar no seu coração, eu quero convidar você a depositar na conta que está aparecendo aí. Olha só, Banco Bradesco, agência 2721 e a conta corrente 13.742, dígito 1. Está aqui o CNPJ da igreja, né, que é 45 180 098 1000 contra 44. E se você quer fazer o depósito via Pix, você tem aí 12 981 68 3781. Você pode fazer via Pix, sua transferência, seu depósito, e eu peço a você que nos ajude também enviando para mim depois, né, o comprovante desse depósito. Uma coisa muito interessante que é importante falar aqui. Nós colocamos para identificar as ofertas do terreno o código 12. Como que vai funcionar? Todas as vezes que entrar na nossa conta da igreja um valor de oferta com o número 12 no final, 12 centavos, nós vamos identificar como oferta específica ao terreno. Então, por exemplo, você vai doar uma cota, R$100 e 12 centavos. 2 cotas, R$200 e 12 centavos. Por exemplo, 5 cotas, R$500 e 12 centavos. E assim a gente pode identificar aquela oferta que é específica para o terreno. Nós contamos com você para a realização desse sonho da compra do terreno da Igreja Presbiteriana aqui em Cruzeiro e para que nós possamos juntos plantar mais uma igreja. Abaixo desse vídeo, na descrição do vídeo, você vai ter essas informações de conta, Pix e dos centavos, que é importante. Eu conto com você, irmãos. Nós somos bastante presbiterianos e cristãos no nosso Brasil. Se todos nós ajudarmos, logo nós vamos estar comprando esse terreno. Então eu conto com você nessa campanha. E pela página da igreja do Facebook, você pode também acompanhar as atualizações de quantas cotas nós já arrecadamos. Eu sei que nós passamos de 40 cotas já, pela graça de Deus, mas temos o alvo de chegar a 5 mil cotas aí. Então eu conto com você para alcançar esse objetivo do terreno, tá ok? Que Deus abençoe sua vida. Nós vamos orar nesta manhã, agradecendo por tudo aquilo que Deus tem feito em nossos corações. Vamos orar. Feche os teus olhos onde você está e vamos buscar o Senhor em oração. Deus, nós te louvamos por esta manhã, pois sabemos que o Senhor é poderoso e tem feito infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o teu poder que tem operado em nós. Abençoe cada família que participou nesta EBD, abençoe cada pessoa que está conectada conosco nesta manhã, abençoe a nossa irmã Sandra, que hoje, pela graça de Deus, nos ministrou com essa palavra inspiradora, essa palavra que veio do Senhor. Que o Senhor abençoe ela, sua família, e que nós possamos ser usados por Ti no avanço do Teu reino e da Tua vontade. Abençoe o Teu povo, Deus, que hoje Te louva, que está aqui hoje trabalhando para o Senhor, que está buscando ao Senhor. Abençoe o nosso culto, abençoe tudo aquilo que nós estamos vivendo neste momento, nos dê graça e sabedoria para enfrentarmos as situações de adversidades debaixo da Tua vontade e do Seu querer. Que nós possamos confiar que Deus está conosco, nos proporcionando bênçãos sem medidas. Que o Senhor nos abençoe, Pai. Em nome de Jesus, nos dê um bom culto hoje às 18h30. Pedimos isto em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, um forte abraço, que o Espírito Santo possa abençoar a sua vida e iluminar seu coração nesta manhã de domingo. E nós nos vemos hoje às 18h30 no nosso culto de celebração. Deus abençoe a cada um de nós.